Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas pela intercorrência que aconteceu aqui com o equipamento, né, e agradeço a presença de todos aqui no nosso segundo dia do seminário de Pesquisa, Aprendizagem e Inovação da Fundação José Silveira. Então, hoje me chamo Adriana Laranjeira, eu sou coordenadora do Centro de Pesquisa e Inovação, e hoje nós vamos estar iniciando aqui falando sobre submissão de projetos no Centro de Pesquisa e Inovação. A inovação, ela foi agregada ao Centro de Pesquisa e, com isso, nós começamos a repensar nossos processos. E repensando os nossos processos, um desses foi a submissão de projetos no Centro de Pesquisa e Inovação. Antes de entrar nessa temática da submissão de projetos, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso Centro de Pesquisa. Bom, o nosso Centro de Pesquisa, ele busca estimular iniciativas de investigação científica, inovação e aprendizagem, respeitando as linhas de pesquisa da instituição e suas áreas de atuação. Ele é responsável pela análise e acompanhamento de todos os projetos de pesquisa que sejam submetidos na instituição, ou seja, nenhum pesquisador externo ou interno ou colaborador poderá fazer qualquer tipo de coleta de dados ou projeto sem antes submeter ao nosso Centro de Pesquisa e Inovação. Ele é responsável por estar fazendo esse acompanhamento dos projetos e direcionando a superintendência para que tenha a anuência do projeto. Então, por isso que é importante essa submissão ao Centro de Pesquisa. Aqui estão as áreas de atuação da Fundação José Silveira com relação ao Centro de Pesquisa. Há uma diversidade muito grande de áreas na Fundação José Silveira. A Fundação José Silveira cresceu muito, e com isso ampliou-se um leque de áreas na instituição. Então, as áreas de atuação aqui abrangem a saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, a gestão de pessoas, a ação social e o desenvolvimento sustentável. Com base nessa área, na área de atuação, foram criadas as linhas de pesquisa da Fundação José Silveira, que abrange as doenças infecciosas, a saúde da mulher, a saúde da criança e do adolescente, a reabilitação de doenças neuromotoras, saúde e humanidade, gestão e tecnologia em saúde e segurança e meio ambiente. Bom, com relação aos nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento, com base nas nossas linhas de pesquisa, temos atualmente 18 estudos em tuberculose, sendo que alguns desses estudos são subprodutos de um projeto que nós temos, que é grande aqui na instituição, que é o projeto RIPOC, que é um projeto da área de tuberculose, e temos também projetos desenvolvidos também diretamente aqui na instituição. Temos 3 estudos sobre Covid, um relacionado à gestação, um de reinfecção e um relacionado à Covid na Bahia, com a parceria com a UFBA. 3 estudos sobre reabilitação e doenças neuromotoras. Desses estudos, temos cooperação com uma chamada pública, através de 2 estudos com a área de deficiência, e um estudo na área de farmácia que foi apresentado ontem por Tiago, de Jequié, que é uma cooperação com o trabalho de conclusão de curso de Tiago. Temos um estudo na área de saúde e humanidades, que vai ser apresentado hoje aqui por nossa estagiária, Milena, que é a prevalência de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Um estudo na área de serviço social, que é uma colaboração num trabalho de conclusão de curso, com a Universidade Federal da Bahia, 2 estudos científicos na área de obstetrícia, que um vai ser demonstrado hoje aqui, temos como investigador principal o Dr. Jesus Patino, e temos colaborações com 2 doutorados, um inclusive numa área bem interessante, que é a área de arquitetura antituberculose, que a gente está colaborando com as obras do professor José Silveira, que estão sendo exploradas no sentido dessa parte da arquitetura, 2 projetos, 2 mestrados, colaboração com 2 mestrados e 2 TCCs que já foram mencionados aqui. E 3 projetos estão em submissão, um relacionado à Covid e 2 projetos de Jequié relacionados a câncer de mama. Pode passar. Com relação à nossa produção científica, é importante mencionar que, entre os anos de 2010 e 2019, foram realizados 64 projetos de pesquisa e publicados mais de 65 artigos por pesquisadores da Fundação José Silveira e de outras instituições parceiras. Aí, em 2020,
nós tivemos uma produção, né, mais assim, robusta, em virtude também dos profissionais estarem em home office, a produção foi bem intensificada. Mais de 16 projetos foram iniciados no Centro de Pesquisa e Inovação. E com base no que foi produzido, é importante ressaltar que a produção científica, ela possibilita que práticas sustentáveis e inovadoras, elas sejam reconhecidas, valorizadas e disseminadas, contribuindo para a transformação e o bem-estar da sociedade. E aqui, quais são as dúvidas mais frequentes dos nossos pesquisadores quando eles entram em contato aqui com o centro de pesquisa? Eles não sabem a área que poderão desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então, é importante que a gente mencionar algumas áreas aqui da instituição que poderão ser desenvolvidos projetos, desde que sejam solicitados a anuência da instituição. Temos o Instituto Brasileiro de Investigação da Tuberculose, que é a nossa matriz, onde tudo começou, dos estudos científicos na área de tuberculose. Temos o Hospital Santa Amaro, que tem a obstetrícia, com uma especialidade maior, apesar de ter outras especialidades também. O laboratório da Fundação José Silveira, que se realiza os exames e serviços de diagnóstico. Temos o Centro de Reabilitação da Ribeira, que tem a parte de assistência com crianças do transtorno do espectro autista. O Instituto Baiano de Reabilitação, que trabalha com a parte de pessoas com deficiência, também com atendimentos gratuitos. Temos a nossa Santa Casa Hospital São Judas de Jequié, que é a nossa maternidade pública em Jequié. Tem também essa parte da obstetrícia forte, e a Santa Casa tem a parte do núcleo do câncer da mulher. O Centro de Reabilitação Nícia Aguiar também é uma referência em reabilitação de Jequié, é importante conhecer. O Programa Saúde e Cidadania, que é o nosso programa que leva atendimentos multidisciplinares para os municípios de Salvador e também aqui para as áreas de vulnerabilidade social, com atendimento à população, através das unidades móveis. Atualmente, nós ganhamos uma outra unidade móvel, temos 7 unidades móveis. Temos o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Temos a Unidade de Saúde e Meio Ambiente. Temos o Hospital Geral de Itaparica e o Cristo Redentor, que são unidades gerenciadas pela Fundação José Silveira, que são do SUS. Pode passar. E, assim, agora que vocês já conhecem um pouquinho a Fundação, é importante que vocês pesquisem na Fundação. Não só pesquisador externo, não. É importante estimular os pesquisadores internos aqui da instituição, as áreas aqui da instituição, os setores. Mesmo que não esteja naquela linha de pesquisa, é importante submeter o seu projeto ao centro de pesquisa que pode identificar alguma área que vocês tenham interesse em estar desenvolvendo um projeto de pesquisa. Então, eu convido agora o Dr. Jesus Henrique Patina Escarcina, que é doutorando em saúde coletiva, é nosso supervisor de pesquisa do centro de pesquisa, para demonstrar a submissão de projetos no centro de pesquisa. Boa tarde com todos vocês, caros amigos. É um prazer, obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui com todos vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente fez neste ano. Esse ano foi super difícil para nós, para todos nós. Eu acho que a gente compartilha isso, E o trabalho que foi feito este ano, para mim, tocou trabalhar desde casa. E eu acho que todos nós nos enfrentamos com uma forma de trabalho diferente, E nesse período, eu fiquei impressionado com a quantidade de pesquisas que estavam em andamento. Algumas delas é que a Adriana apresentou. E a gente conseguiu que nesse site aí que vocês estão vendo na tela, ajudar ou ficar mais perto dos pesquisadores e mais perto dos futuros pesquisadores, porque a minha função aqui na Fundação José Silveira e uma das principais funções do Centro de Pesquisa é convidar todos vocês para participar de uma pesquisa, para propor as suas ideias, para confiar em nós, que a gente vai ajudar na medida do possível. Na verdade, recentemente eu esteve com muito trabalho e eu fico muito contente, porque isso quer dizer que tem muitas pesquisas em andamento e muitas pesquisas sendo propostas aqui na Fundação.
cada uma delas coloca um desafio para a gente. E isso é bom, é bonito. A gente dá o maior suporte possível para a pesquisa, orienta o mais possível, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que uma proposta que a gente amadureceu durante a pandemia vai permitir ficar mais perto da pesquisa, dos pesquisadores, e também abrir abrir mais, né, a fundação para pesquisas de fora, para que possam pesquisar aqui na fundação. Então, eu acho que todos vocês conhecem o site da fundação. Esse, né, ele tem muitas coisas interessantes e ele é muito interativo. E dentro de várias coisas, por exemplo, a descrição das unidades, os projetos que estão sendo feitos. Tem aqui uma vacinha, que é um link, que é para o centro de pesquisa. Aí eu vou ir aí com vocês e a gente vai mergulhar nesse site, certo? Então, no centro de pesquisa, aí vocês vão ver que o primeiro que tem é a submissão de projeto de pesquisa. Esse link da submissão vai levar para vocês a um fluxo que tenta encaminhar as suas ideias ou ajudar para vocês enviarem o seu projeto de pesquisa para a gente de uma forma rápida, simples, que permita uma interação diretamente com o centro de pesquisa e que permita para a gente acompanhar todo o processo até a obtenção de um documento que é a anuência da instituição, que é assinada pela nossa superintendente, ok? Então, vocês só precisam clicar aqui, não precisam ter nada pronto, e isso é um convite para todos que têm uma ideia na cabeça, que querem pesquisar alguma coisa, alguma doença, alguma condição, algum determinante, né? Aí vocês clicam aqui em começar e o site vai colocar 10, ou quer dizer, 11 questões importantes, né? A primeira, que é que qualquer pessoa da equipe de pesquisa pode começar a submissão. Quer dizer, se você tem algum estagiário que está participando, se você tem algum interno que quer pesquisar, ele pode começar a submissão sem problema algum, né? É recomendável que as suas pesquisas estejam inseridas nas nossas linhas de pesquisa. Essas linhas de pesquisa são as que a Adriana apresentou e vocês podem olhar também nelas no site do Centro de Pesquisa, que tem também as linhas de pesquisa. Okay? É bom que vocês identifiquem o setor onde querem fazer a sua pesquisa e coloquem no projeto, ou no documento, ou na ideia, para facilitar a interação nossa com aquela unidade e ajudar você para fazer a sua pesquisa. Aí vai ser necessário que essa unidade dê uma anuência da unidade, dizendo que tem as condições, tem o espaço, tem a motivação para ajudar você na sua pesquisa. Essa anuência tem que ser assinada pelo responsável da unidade. O mais recomendável é que você insira algum funcionário da Fundação José Silveira no seu equipe de pesquisa. Se você é de fora, isso é o recomendável. Se você está aqui, adicione seus colegas, motive seus colegas para participar da pesquisa juntos, né? Tem alguns documentos que é importante olhar, que estão com link aqui, que é a Resolução 5510 e 466/11. Essas duas resoluções estão muito relacionadas com aspectos éticos da pesquisa em seres humanos, que é uma questão super importante para fazer pesquisa aqui na Fundação José Silveira e em outros lugares. Respeitar a autonomia dos indivíduos que participam da sua pesquisa. Nós propomos também uma estrutura que eu vou pedir para ir abrindo, depois eu vou mostrar para vocês. Recomendamos também que visitem a Plataforma Brasil, que é um sistema nacional que permite a interação do pesquisador com o sistema CEP-CONEP, que diretamente avalia as questões éticas da pesquisa. Essa avaliação ética é paralela à avaliação documentária que a gente faz. A gente sabe, e eu já passei por isso, a Plataforma Brasil é um processo que precisa um treinamento.
E dentro dos nossos planos está fazer treinamento com nossos funcionários, com os futuros pesquisadores sobre o uso da Plataforma Brasil. Se veem que tem cursos, tem vídeos no YouTube, onde você pode saber, aprender como mexer com a Plataforma Brasil. Mas o importante aqui é que a plataforma pede alguns requisitos. E nós estamos tentando nos alinhar com esses requisitos para que o processo de submissão na Plataforma Brasil, que é obrigatória para toda pesquisa que envolve seres humanos, seja mais fácil, seja mais simples para o pesquisador. Coloquei também aí um link do manual de orientação da Plataforma Brasil e do sistema CEP e CONEP, que vocês podem visitar e conhecer com maior detalhe, certo? Então, é importante saber que a coleta de dados para pesquisa, sem antes ter submetido o projeto para o centro de pesquisa e ter obtido a anuência da instituição, ela não deve ter começado. Não é uma questão nossa especificamente, mas é que as avaliações éticas e a avaliação documentária que a gente tem que fazer é mandatória antes de iniciar o processo de coleta de dados. E nós colocamos aqui também nossos dados, nosso número de telefone e os e-mails, onde estamos prestes a atender você perante qualquer dúvida, certo? Agora começa o fluxo. Com essa introdução, vocês vão compreender melhor como é que é esse fluxo. A primeira pergunta que o fluxo vai fazer para vocês é se tem vínculo com a Fundação José Silveira. O vínculo vai ajudar o processo de submissão para a gente entrar em contato com esse funcionário. Mas, se não for possível, a gente só quer saber se tem algum funcionário envolvido para começar a indicar ou procurar algum funcionário que goste de participar da sua pesquisa e que possa acompanhar, que é uma questão que vai ajudar no desenvolvimento da sua pesquisa, ok? Eu vou clicar que não, e ele continua, não faz alguma diferença. Aí ele pergunta se seu projeto está concluído ou não. Se ele está concluído, você só precisa clicar em sim, que o fluxo vai mostrar essa janela com esses documentos que são necessários tanto para a outorga da anuência da instituição como para a outorga da autorização do parecer de avaliação ética pelo sistema CEP e CONEP, que se faz através da Plataforma Brasil. Quer dizer, esses documentos também irão ser solicitados pela Plataforma Brasil e, tendo eles, e passando pela avaliação do centro de pesquisa, vai facilitar o processo de submissão na Plataforma Brasil. Ok? Aí, tendo eles, vocês... você pode clicar que sim, se você já tem o projeto pronto. E no seguinte passo, aí você vai achar um espaço para anexar cada documento desses e após você vai colocar seus dados, o nome da pesquisa, da equipe da pesquisa e vai submeter a proposta. É só isso. A partir disso, a gente recebe os documentos e vai emitir um parecer. Esse parecer vai ter algumas indicações, né, sobre os documentos e vai orientar você para fazer uma apresentação do seu projeto na unidade de destino. Essa apresentação é importante. A gente quer saber de você, diretamente, como é que você considera que sua pesquisa é importante para a gente, para a Fundação José Silveira. E como é que nós podemos colaborar com você, pesquisador, para que a pesquisa dê o melhor possível, né? Então, nessa apresentação que será marcada com membros do centro de pesquisa e da unidade, ou as unidades que serão o destino da pesquisa, para você expor claramente o que quer da gente, o que quer que o IBIT e a Fundação José Silveira, como é que você quer que a gente participe da sua pesquisa, ok? Após isso, o processo é que a revisão documentária vai ser feita, vai ser pegada a autorização da unidade e todos esses documentos
vão ser enviados para a superintendência e a outorga da anuência. Usualmente, a gente corre nesse processo porque sabemos a prioridade que tem a pesquisa. Mas dependemos muito da qualidade dos documentos que sejam enviados. Vou ir para trás um pouquinho, porque eu acho que aqui tem uma ajuda não só para o pesquisador, mas também para você, funcionário ou colaborador da Fundação Icê Silveira, ou para você, estudante, de uma forma de auxiliar na construção de um projeto de pesquisa. São simples perguntas que ajudam você a encaminhar suas ideias, desde uma ideia inicial até um projeto quase pronto. Então, a primeira pergunta é sobre a sua ideia. O Dr. Eduardo falava aqui ontem, e ele sempre sugere para mim escrever, escrever e escrever. Então, eu também passo essa recomendação para vocês. Se vocês têm uma ideia, coloquem essa ideia de forma simples, clara, nas suas palavras, no papel. Que esse seja um começo. Se vocês têm isso, vocês já podem enviar isso para o centro de pesquisa, que a gente quer ajudar você, colaborador da Fundação Icê Silveira, para pesquisar e encaminhar a sua ideia e ter contato próximo com você desde o início. Se você precisar ajuda em definir de forma correta a sua ideia, submeta a ideia. Se você já tem a ideia, né? Você, aqui a gente orienta para identificar qual é o tema específico que você quer pesquisar. Qual é essa temática na qual você tem interesse? Pode ser a violência, pode ser o estresse, pode ser os casos de diabetes, as mortes maternas, né? E é bom que você identifique claramente qual é o seu tema e a sua temática. Tendo isso, a gente orienta para definir o problema, né? Existe violência no atendimento a puérperas ou a gestantes, por exemplo, ou está aumentando os casos de diabetes neste ano, ou a prevalência de estresse será que está se acrescentando neste ano em decorrência da pandemia? Enfim, são várias perguntas que você pode abordar e que a gente sugere que fique clara para você. Tendo o problema, a seguinte orientação é para fazer uma revisão da literatura. Se você já começa a fazer a revisão da literatura, você pode continuar. Se parou nesse ponto, procure a gente, que a gente irá dar suporte. Defina a sua pergunta. Bem, isso a gente já falou. Escreva a justificativa. A gente tem que dizer por que essa pergunta é importante. Por que responder essa pergunta é importante. A gente também ajuda nesse aspecto. Daí, recomendamos escrever os objetivos de forma clara, os objetivos principal ou secundários. Aí você vai escrever descrevendo as pessoas, o objetivo que quer pesquisar, em quem, quando, como, lugar e tempo, né? Tendo isso, aí vão escrever a metodologia. A metodologia pode ser super elaborada ou pode ter alguma ideia, né? E mais uma vez vou repetir, espero que vocês não cansem disso. Se vocês precisam de ajuda em algum momento, entrem em contato com a gente, que vamos tentar dar suporte para a sua ideia. Depois, é bom dar uma olhadinha nos documentos das questões éticas para ver se tem alguma consideração importante para fazer antes de fechar o projeto, né? E após isso, você já vai ter acesso a essa janela onde tem os documentos disponíveis. Cada documento aqui está disponível em formato editável, em Word, que pode também ser aberto no OpenOffice. Esses documentos você pode utilizar, não precisa ser o mesmo, mas orientamos para que seja na medida do possível. Claro, com as particularidades de cada caso, certo? Eu vou abrir aqui, por exemplo, a carta de anuência, ok? Então, infelizmente, eu acho que não estou conseguindo abrir aqui, estou vanilla de abrir aqui as minhas cartas. Bom, está indo. Então, esses documentos vão ter que ser assinados por você, pesquisador principal, também pelos pesquisadores assistentes, e esses documentos, uma vez assinados,
podem ser digitalizados, né? Ou você pode tirar uma foto deles, uma foto que fique clara, e anexar no seguinte, na seguinte janela desse fluxo. Okay? Então, aí vemos que abriu o documento, né? Vocês podem fazer download do documento e modificar à vontade, viu? Tem aqui, abri antes, previamente, já pedi para abrir a estrutura sugerida, né? Claro que essa estrutura é uma orientação, vocês podem mudar à vontade também. Ela tem o título, o nome, a identificação dos pesquisadores envolvidos, quem será o patrocinador, né? Pode ser a mesma fundação, vocês podem ter um patrocinador externo, né? Podem ser vocês mesmos, né? Uma data de início prevista, um sumário, um resumo, justificativa, pergunta, objetivos, metodologia, questões éticas, o cronograma e o orçamento. Basicamente, o que a gente tinha sugerido através desse fluxo. Então, vamos voltar para o nosso fluxo, certo? Então, aqui, clicando que sim, aí vocês já começam a registrar a sua pesquisa. Okay? Então, basicamente, o fluxo é isso. Mas eu vou mostrar o que acontece se vocês clicam que não. Vamos dizer, eu não consegui escrever os objetivos de forma certa, ou eu tenho dúvida, certo? Aí vocês registram seus dados e no próximo passo enviam o avanço que vocês tenham através desse fluxo também, que a gente vai receber e vai dar retorno a esses e-mails que vocês coloquem aqui, certo? Adicionalmente, eu estou à disposição, se vocês gostariam de marcar uma reunião comigo em algum momento para falar uns 10, 15 minutos. Não precisa ser presencial, pode ser também pelo Zoom. Eu estou totalmente disponível para falar com vocês em algum momento. A gente vai achar um momento. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, basicamente isso. E mais uma vez, eu quero agradecer a Adriana pela força que ela coloca nessas iniciativas inovadoras que só fazem fortalecer a pesquisa aqui na Fundação, certo? Então, eu vou dar um passe para a Adriana agora, e ela vai apresentar aos nossos estagiários do Centro de Pesquisa, que tem algumas pesquisas para comentar para você. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Jesus por sua excelente explanação, Jesus, e vai estar no site, já está o processo de submissão de projetos. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco aqui no Centro de Pesquisa, estamos à disposição para esclarecimentos. E gostaríamos de chamar agora a nossa próxima apresentação, a prevalência de hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia em um ambulatório de clínica médica do IBIT. Quem vai apresentar é a nossa estagiária, Milena Lima, que é graduanda do curso de enfermagem da Unijorge, e estagiária do Centro de Pesquisa e Inovação. Olá, boa tarde. Meu nome é Milena Lima, sou graduanda em enfermagem e estagiária daqui do Centro de Pesquisa e Inovação. Estou aqui hoje para apresentar para vocês a pesquisa intitulada Prevenção de Hipertensão, Diabetes mellitus e Dislipidemia em ambulatório de clínica médica do Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Dr. Jesus, Driele, Juan e Dr. Eduardo. Bom, as doenças crônicas não transmissíveis, em especial a hipertensão, o diabetes mellitus e a dislipidemia, atualmente são responsáveis por uma elevada taxa tanto de morbimortalidade quanto de incapacidade em todo o mundo. A hipertensão é considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e tem uma estimativa global que mais de 1 bilhão de pessoas têm hipertensão. Aqui no Brasil, essa estimativa é de que mais de 35% da população com mais de 40 anos tem hipertensão. O diabetes tem uma prevalência global aproximada de 463 milhões de pessoas e o tipo 2 acomete mais de 90% desses casos de diabetes. E até 2030, aqui no Brasil, estima-se que mais de 4,5 milhões de pessoas terão diabetes. A dislipidemia
também aumenta o risco para doenças cardiovasculares. E, associada a outras comorbidades, ela é responsável por 30% do total de mortes em todo o mundo. A hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, a obesidade e a doença cardiovascular são comorbidades mais comuns entre os pacientes com COVID-19 severa, ou seja, precisamos ter uma maior atenção com esses pacientes, pois eles tendem a desenvolver um quadro clínico mais grave da COVID-19. Em consideração do risco que esses pacientes têm, Pedimos desculpas olá, intercorrência. os pacientes que tinham hipertensão, destacar que entre os pacientes que tinham hipertensão, vamos precisar voltar um pouco o vídeo de Milena. médica do IBIT. Os objetivos específicos do nosso estudo foram descrever as características clínicas dos pacientes atendidos por hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia, e descrever também as associações das características clínicas com as doenças estudadas. Com isso, foi feito um estudo descritivo e transversal, com os adultos acompanhados aqui no Ambulatório de Clínica Médica do Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose, o IBIT, daqui da Fundação José Silveira, entre junho e novembro de 2019. Os dados foram coletados a partir das informações descritas nos prontuários físicos e preenchidos na ficha de coleta. Os critérios de inclusão do nosso estudo foi ter sido atendido no ambulatório de clínica médica do IBIT, que acontece nas quartas-feiras, e nenhum paciente ser excluído. Bom, entre o período de junho a novembro de 2019, foram atendidos 238 pacientes. Porém, dentre eles, 10 tinham menos de 18 anos e 6 tinham dados indisponíveis para o estudo, ou seja, eles foram retirados e nossa amostra foi composta por 222 pacientes, ou seja, 222 participantes. Bom, trouxemos os resultados em 5 tabelas. Essa primeira tabela trouxemos na terceira coluna os pacientes que tinham hipertensão. Essa última foi a associação entre a hipertensão que iremos fazer em relação às características clínicas. E também trouxemos um N total de pacientes para conseguirmos enxergar melhor essa associação. Podemos destacar que, entre os pacientes que tinham hipertensão, conseguimos associar a hipertensão e a idade, onde a média de idade desses pacientes foram de 60 anos. E também podemos pontuar que 53,4% dos pacientes que tinham hipertensão estavam entre 41 e 65 anos. A hipertensão teve associação também com colesterol total, ou seja, os pacientes que tinham hipertensão tinham colesterol total mais elevado. A hipertensão também teve associação com o índice de massa corpórea, que foi o IMC, ou seja, os pacientes que tinham hipertensão tinham era categorizado como sobrepeso, ou seja, uma grande parte de pacientes que tinham hipertensão tinham sobrepeso. Como já esperado, né, os pacientes que tinham hipertensão tinham uma pressão arterial, tanto sistólica como diastólica, mais elevada, como pode ser observado. E também, como já é esperado, os pacientes que tinham hipertensão, eles não conseguiam controlar a sua pressão devidamente, ou seja, apenas 33% dos pacientes que tinham hipertensão conseguiam controlar a sua pressão arterial, que consideramos como abaixo de 140 por 90. Bom, a hipertensão também teve associação com o diabetes mellitus, que 38,8% dos pacientes que tinham hipertensão tinham diabetes, e também com a dislipidemia, que 35,3% dos pacientes que tinham hipertensão tinham dislipidemia. Bom, trouxemos a tabela também da prevalência de diabetes mellitus tipo 2. Podemos observar que os diabetes mellitus teve associação com a idade, onde a média de pacientes que foram atendidos que tinham diabetes tinha 59 anos. E também podemos observar que 58,5% dos pacientes com diabetes tinham entre 41 e 65 anos. Como já esperado também, né, os pacientes que tinham diabetes tinham a glicemia em jejum mais elevada, onde podemos observar que é bem mais elevada em relação ao total de pacientes, e também
O diabetes teve associação com a hipertensão arterial sistêmica, onde 69,2% dos pacientes que tinham diabetes tinham hipertensão. Teve associação também com dislipidemia, ou seja, 33,8% dos pacientes que tinham diabetes tinham dislipidemia, e também teve associação com a dor osteomuscular, onde 15,4% dos pacientes que tinham diabetes tinham como queixa principal no atendimento a dor osteomuscular. Nessa tabela 3, trouxemos a prevalência da dislipidemia, onde podemos observar que a dislipidemia ela teve associação com a idade, onde a média de pacientes que eram atendidos tinha 62 anos, e podemos observar, pontuar mais, que entre 41 e 65 anos foi responsável por 66,7% desses pacientes. A dislipidemia também, como esperado, foi associada ao colesterol total, ou seja, o colesterol total desses pacientes era mais elevado. Bom, entre a prevalência de hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia, trouxemos essa tabela com os pacientes que tinham as 3 comorbidades juntas. E podemos observar que teve associação com o sexo, ou seja, tinham mais mulheres com essas 3 comorbidades juntas. Teve associação também com a idade, ou seja, os pacientes eram mais velhos, como podemos observar que a média de idade foi de 62 anos. Bom, trouxemos a tabela 5. A tabela 5 representa a prevalência de comparecimento na consulta para acompanhamento, ou seja, eram os pacientes que vinham para acompanhar, ou seja, monitorar as suas doenças prevalentes, mas não como um sintoma prévio, não como a queixa principal específica para o atendimento. E podemos observar que teve associação com o sexo, ou seja, mais mulheres vinham para a consulta para serem acompanhadas, representando 76,3% desses pacientes. E também teve associação com a hipertensão, porque com a pressão arterial controlada, pois esses pacientes, podemos observar que foi apenas 9,5% dos pacientes que tinham a pressão arterial controlada. Pois o que? A gente pode perceber que esses pacientes, eles vinham mais para a consulta em relação ao acompanhamento, porque eles tendiam a ter a pressão arterial sistêmica deles descontrolada, ou seja, acima de 140 por 90. Bom, em destaques em relação aos resultados, podemos destacar que a hipertensão teve maior prevalência dentre as comorbidades estudadas, onde 53,2% dos pacientes tinham a doença, e também mais mulheres tinham hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia, simultaneamente, ou seja, representou 88,9% dos pacientes. Podemos discutir que mais mulheres adoecem em relação à nossa população. Do total de pacientes estudados, 33,1% desses pacientes eram obesos. É uma condição que deve ser realmente mais atenta, Devemos ter uma maior atenção, porque a correlação de hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia e obesidade é uma condição realmente bastante importante, que pode causar alguns desfechos desfavoráveis a esse paciente. E as condições clínicas mais prevalentes entre os pacientes com hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia foi a gastrite crônica e a osteoartrose. E a queixa principal mais comum foi a dor osteomuscular. Bom, podemos destacar que, dentre os 76 pacientes que compareceram para o acompanhamento, 66,6 tinham hipertensão, 31,6 tinham diabetes e 22,4 tinham dislipidemia. Concluindo, foi encontrada uma alta prevalência de hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia, e devido a isso, os pacientes estudados tinham um maior risco para doenças cardiovasculares e piores desfechos para a COVID-19. Ou seja, a associação dessas doenças estudadas, elas conseguiam, vamos dizer assim, a condição desses pacientes pode acarretar problemas ou piores desfechos para a COVID-19. E por isso eles devem ter uma maior atenção. O acompanhamento ambulatorial desses pacientes em relação a essas doenças permite ao IBIT monitorar esses fatores de risco para diminuir as chances de complicação. Ou seja, a gente pode perceber que a maioria dos pacientes que vinham, eles
tendiam a ter sua doença não controlada, os pacientes que vinham para acompanhamento, por exemplo. Ou seja, esse monitoramento dos pacientes é de suma importância para que a gente consiga diminuir essas chances de complicação desses pacientes. E diante desse cenário, se faz necessário fortalecer o cuidado integral dessas doenças no contexto atual em que estamos vivendo, né, de crescente risco do contágio da Covid-19. Ou seja, mediante esse cenário, devemos ter uma maior atenção com esses pacientes, monitorá-los, para que podemos prevenir possíveis complicações. Eu agradeço, né, a presença de vocês aqui. Obrigada pela oportunidade e fico aberta a perguntas. Nós que agradecemos, Melina. Muito brilhante sua apresentação. E realmente as comorbidades nesse contexto atual, elas realmente são extremamente perigosas, né, para a Covid-19. Eu gostaria de pedir ao Dr. Jesus Patino para ele fazer um breve comentário sobre essa apresentação, né, que ele é o investigador desse projeto. Por favor. Claro, Adriana. Esse projeto, como Milena comentou, ele começou no ano anterior, 2019, e era uma ideia, uma preocupação, na verdade, que teve o Dr. Eduardo e Driele no momento, para avaliar como é que está a saúde das pessoas com doenças crônicas, né? Então, já era sabido que os pacientes com diabetes e hipertensão eram frequentemente atendidos aqui, né? Mas a gente não tinha esse monitoramento, esse estudo, né? Essa avaliação de como é que essas doenças interagem, como é que se comporta a hipertensão, como é a presença de dislipidemia e hipertensão. E eu acho que hoje a gente sabe mais do que nunca, né, quanto essas doenças afetam a nossa saúde, né? Com certeza. Quanto essas doenças implicam um risco para a morte agora para a Covid-19. Sim. Você se lembra que ontem o Dr. Eduardo falou que a Covid ultrapassou a taxa de mortalidade da tuberculose? Sim, né? Verdade. Foi assustador. Né? Verdade. Muito obrigada, Jesus. Eu quero comentar também que a importância de continuar acompanhando esses pacientes. Né? Como todos nós vimos aqui, a prevalência da hipertensão é alta, mas a interação das três doenças, diabetes, hipertensão e dislipidemia, torna mais grave, né? Isso acrescenta o risco, e acrescenta o risco para a morte, para eventos cardiovasculares, e também para eventos cerebrovasculares. Então, é uma coisa importante. Eu estou motivando os nossos estagiários e motivando todas as pessoas que estão assistindo para nos acompanhar nesses outros estudos, na continuação desse estudo, na verdade. Né? Verdade. Obrigada, Jesus. Por nada. Vamos dar prosseguimento agora, chamando aqui o nosso próximo estagiário, Juan Barbosa Silva. Juan, ele é graduando do curso de enfermagem da UFSAL, é nosso estagiário do centro de pesquisa, também está bem engajado nesse projeto de características clínicas de pacientes obstétricos em uma unidade de terapia intensiva de um hospital privado de Salvador, Bahia. Pode dar início, Juan. Olá, boa tarde, muito obrigado, Adriana, muito obrigado a todos. Vou apresentar aqui essa pesquisa intitulada Características Clínicas de Pacientes Obstétricos em uma Unidade de Terapia Intensiva de Hospital Privado de Salvador, Bahia. E os componentes foi feito por mim, por Driele, Adriele, Marcos e Jesus Patino. Então, durante o ciclo gravídico puerperal, a mulher pode desenvolver várias complicações obstétricas e não obstétricas, que pode exigir admissão em uma unidade de terapia intensiva. Também, segundo o Mello, as principais causas obstétricas de internação na UTI, elas correspondem a pré-eclâmpsia, infecções, hemorragias e atonia uterina e síndrome de HELP. Então, quase 80% das internações por mulheres na UTI é por causa obstétrica. E estima-se que até 2%
das gestantes, ela pode desenvolver complicações requerendo um internamento em uma unidade de UTI. Aí um estudo que foi realizado em Nova York, de 70 mulheres grávidas com Covid-19, 13 foram admitidas na UTI. E com isso teve 2 óbitos e 11 altas. Também uma coorte sueca evidenciou que a Covid-19 ela tem um risco maior de internação de gestantes na UTI. Também, a primeira causa de morte materna no Brasil é a hipertensão, que teve associação com a pré-eclâmpsia em casos graves de Covid. Aí, um aumento na incidência de eclâmpsia foi relatado entre mães infectadas com SARS-CoV-2 em comparação com a população em geral. Aí, também, essa pesquisa ela é importante porque para chamar a atenção das condições que com maior frequência motivam internamentos na UTI, que podem ser afetados pela crescente incidência de casos de Covid-19 em grávidos. O objetivo geral do estudo foi descrever as características clínicas de gestantes e puérperas assistidas na unidade de terapia intensiva. E objetivos específicos foi descrever o perfil clínico de gestantes e puérperas com complicações obstétricas admitidas na UTI, identificar as complicações obstétricas que resultaram na internação na UTI e descrever os desfechos das internações de gestantes e puérperas com complicações obstétricas admitidas na UTI. Esse estudo foi um estudo transversal descritivo que tratou-se com dados secundários a partir do sistema de registro da UTI do Hospital Santa Amaro da FJS e foram obtidos dados de todas as grávidas puérperas na UTI entre os anos de 2015 a 2019 e o N da amostra foi 334 gestantes e puérperas que foram analisados e nenhum caso foi excluído. Através desses resultados, podemos observar que a média das mulheres grávidas foram de 33 anos e também os dias de internação na OMC, o IMC das mulheres, a média foi 29,83 e o dia de permanência na unidade foi de 2 dias. E a readmissão foi de 14, com 4,2%, e a unidade que teve mais frequência de origem foi o centro cirúrgico, com 136, com um percentual de 41,3%. O diagnóstico mais frequente principal foi a eclâmpsia, pré-eclâmpsia e síndrome de HELP, com 50,9%. Pode passar. E o CID, que teve mais frequência, foi hipertensão gestacional sem proteinúria, em seguida hipertensão gestacional com proteinúria, hipertensão pré-existente complicando a gravidez, o parto puerpério, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Então, o índice de comorbidade Charles, que foi utilizado, teve um percentual de 300, quase a amostra toda, com 0. E o índice de modificado de fragilidade foi 0, com 105 e 31,4%. Aqui a gente dá para perceber as funções vitais, que teve uma média de 141,98, a pressão diastólica com 85, a frequência respiratória com 17. Conseguimos observar também a contagem de plaquetes com a média de 188,1, o fio PA2 com a média de 411,13 e a ureia com 25,40. Então, eventos durante o internamento teve mais choque hemorrágico, cardiovascular e hipovolêmico, ventilação mecânica e convulsões neurológicas e alteração do nível de consciência. Os procedimentos mais realizados foram o catéter vesical,
com 91,6%, a transfusão sanguínea, com 11,1%, a reanimação cardiopulmonar, com 9,9%, e o cateter venoso central. A unidade de destino. Depois que as mulheres estavam na UTI, elas foram para a enfermaria, ou quarto, teve um percentual de 97,9%, e o desfecho, houve 332 alta e foram reportadas apenas um óbito. Então, a conclusão desse estudo. Os internamentos na UTI do Hospital Santo Amaro, ele parece ser tem mais motivos por quadro de pré-eclâmpsia do que relatado na literatura em outras UTI. E quanto aos desfechos, foi identificado apenas um óbito, que pode ser considerado como um bom padrão de cuidado de mulheres grávidas na UTI do Hospital Santo Amaro. E no contexto atual, faz-se necessário aprimorar os cuidados de terapia intensiva dos casos de pré-eclâmpsia e síndrome de HELP, pois parece evidenciar algum grau de interação entre os casos de Covid-19 e a hipertensão materna. Muito obrigado, agradeço a todos vocês e estou aberto a perguntas. Muito obrigada, Juan. Apresentou muito bem. Essas duas apresentações são iniciativas da própria instituição, com engajamento, né, dos nossos estagiários. Agora a gente vai sair um pouco da pesquisa e vamos entrar em outra área extremamente importante no nosso Centro de Pesquisa e Inovação, que é a área da aprendizagem. Então, vamos agora... Adriana, eu queria só uns minutos para comentar a importância da pesquisa de Juan. Sim. Só chamar a atenção, né? Tem algumas publicações que a gente identificou que chamam a atenção como é que a pré-eclâmpsia parece que foi piorada pelo Covid. Então, Juan mencionou uma corte sueca e um pesquisador brasileiro também chamou a atenção disso. E considerando a grande quantidade de casos de pré-eclâmpsia que o Hospital Santo Amaro atende, e também considerando que o número de casos está crescendo novamente, então essa pesquisa chama atenção para isso, para a importância dos cuidados das pessoas que desenvolvem hipertensão, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELP. Eu acho que também vai se constituir como uma linha de pesquisa nossa própria. Eu acho que isso é super importante dessa pesquisa que vem sendo a primeira desenvolvida pela gente. O caminho, né? É isso aí. Obrigada, doutor Jesus. Então, vamos aqui convidar a professora mestre Herotildes de Souza Santos, a nossa coordenadora de aprendizagem do Centro de Pesquisa e Inovação da Fundação José Silveira. Olá, boa noite para todas e todos, né? Já à noite. Agradeço a Adriana pela apresentação, agradeço ao professor doutor Jesus e aos estagiários também por compartilhar essa tarde comigo. Eu sou a coordenadora de aprendizagem do Centro de Pesquisa da Fundação José Silveira. A proposta nessa tarde é poder compartilhar com vocês os resultados que nós conquistamos ao longo do ano de 2020, nesse contexto de pandemia. Gostaria de abrir essa apresentação com uma mensagem do professor José Silveira, que foi um homem que deixou legados em ações, mas em pensamentos também. E especialmente este foi um pensamento, uma mensagem que sustenta muito da nossa prática no Centro de Pesquisa. Sem a pesquisa não há ciência, sem ciência não há estudo, sem estudo não há ensino nem prática confiável. Através dessa mensagem eu sinto que ele traz a relação intrínseca que existe entre a pesquisa e o ensino e a importância dessa relação para a produção do conhecimento, para a disseminação do conhecimento, para a aplicabilidade desse conhecimento e contribuição, é claro, para a sociedade como um todo. No ano de 2020, nós iniciamos a área de aprendizagem com algumas expectativas, né? Com algumas ações, inclusive, já entre os meses de janeiro e fevereiro sendo implementadas. Então, nós já tínhamos plano e começamos a realizar mapeamentos com o intuito de ampliar o campo de estágio nas unidades da Fundação José Silveira. A Fundação compreende que a prática de estágio, a concessão dos campos de estágio são de extrema importância para a
a formação de futuros profissionais e com a expertise dos profissionais que nós temos internamente, acompanhando esses estagiários, com parceria com as instituições de ensino, uma forma de contribuição social para a promoção da saúde também. Então, a ampliação das vagas de estágio em outras unidades e campos já estava como uma estratégia importante para a instituição. A ampliação também do programa Gestação, que é um curso voltado para gestantes de unidades públicas de saúde, onde a Fundação José Silveira tem atuação. Então, nós começamos o ano já com uma programação, com a agenda sendo organizada para ampliação desse programa este ano. Estávamos também fechando a programação do primeiro curso de aperfeiçoamento para enfermeiros e técnicos de enfermagem da Fundação José Silveira, juntamente com a área técnica, coordenação técnica multiprofissional, estávamos estruturando a programação do curso, identificando profissionais que atuariam, que participariam, processos seletivos. E antes do momento da pandemia, estávamos com tudo pronto, inscrições abertas, divulgação do seminário sobre assistência obstétrica e neonatal de Jequié. Estávamos articulando, entrando em contato com 32 municípios da microrregião de Jequié e Baixo Sul, entrando em contato com gestores públicos, com as instituições de ensino superior que atuam nessa região, entre esses municípios, para a participação do seminário. Já estávamos com convites prontos, encaminhando também, e só nos 2 primeiros dias de inscrições abertas, nós já tínhamos mais de 50 pessoas inscritas. Então, isso já nos demonstrava que a meta que tínhamos de 300 participantes facilmente seria cumprida e possivelmente superada. Mas, no mês de março, nós somos surpreendidos com a pandemia. Digo surpreendidos, né, com aspas, apesar de já estarmos acompanhando o cenário internacional, estávamos bem alertas com relação a isso, mas a chegada da pandemia, o anúncio do primeiro caso no Brasil e depois em Feira de Santana, na Bahia, nos trouxe impactos, né, impactos para as ações estratégicas da instituição, para o planejamento do centro de pesquisa, da área de aprendizagem como um todo, e além de uma necessidade de respostas rápidas, de ações rápidas para contornar, né, essa situação, nós estávamos todos também em meio a dúvidas, a ansiedades, a incertezas, a insegurança com o futuro, um sentimento que a gente compartilhou não só aqui internamente, mas na sociedade como um todo, vimos diversos relatos nesse sentido. E apesar desses impactos, né, apesar dos reflexos que a pandemia trouxe para esse planejamento que nós tínhamos, para as ações que estavam sendo encaminhadas, nós identificamos no decorrer desse caminho algumas oportunidades, trilhamos alguns caminhos que gerou os resultados que nós iremos compartilhar com vocês agora. Isso. Então, vamos, nessa tarde, de forma bem breve, compartilhar aprendizados, conquistas e resultados na área de aprendizagem conquistado por meio do Centro de Pesquisa. Um primeiro resultado que nós queremos celebrar é que, na verdade, a gente consegue percebê-lo, identificado agora nesse final de ano, nessa etapa final, mas porque ele é fruto de todo um trabalho desenvolvido ao longo desses meses de pandemia. Então, para a conquista dos resultados que nós tivemos e identificamos, foi essencial e importante o exercício da colaboração, da cooperação, da empatia, da disponibilidade, do trabalho em equipe, da solidariedade para a construção de uma resiliência coletiva, para que nós conseguimos ultrapassar, trilhar esse caminho, esse momento difícil, né, de tantas incertezas e inseguranças, trilharam e ainda conseguir identificar resultados. Esses sentimentos, essas atitudes, nós podemos ver tanto internamente entre os nossos colegas, nossos colaboradores, mas externamente também no contato que tivemos com os nossos parceiros e outras instituições. Bom, um outro resultado que a gente deseja muito celebrar é o fortalecimento das parcerias com as instituições de ensino superior e centros de formação técnico-profissional. É histórico da Fundação José Silveira, já desde o tempo de atuação do professor José Silveira, o trabalho, a atuação em parceria
com instituições, com organizações, com pessoas que se dispõem a contribuir com a causa social. E na área de aprendizagem, no centro de pesquisa, isso não foi diferente, não é diferente. Nós hoje atuamos em parceria com 12 instituições de ensino superior. Mesmo em contexto pandêmico, nós conseguimos celebrar 2 novos convênios com essas instituições e conseguimos também, com as instituições que nós já tínhamos parcerias, realizar a ativação de 4 convênios. É importante celebrar essas conquistas e a celebração desses termos, porque toda vez que um novo termo é assinado, que um convênio é ativado, ele simboliza que uma outra porta se abre, ele simboliza que outras ações nós estamos implementando, que outras estratégias estamos identificando para desenvolver em parceria com essas instituições. Então, nesses convênios que foram agora firmados, nós conseguimos incluir novos cursos das instituições de ensino superior para os nossos campos de estágio, conseguimos acordar a possibilidade de construção de cursos de extensão em parceria com essas instituições, também a concessão de docentes das instituições de ensino para participar das ações de formação dos nossos profissionais. Nós já veremos um resultado concreto desse convênio em uma das atividades que nós iremos apresentar. Conseguimos também fazer acordos que vão impactar e que já estão impactando de forma importante na sustentabilidade do centro de pesquisa, como repasses financeiros pela concessão de campos de estágio, cessão e doação de equipamentos e tecnologias que já são utilizados, produzidos por essas instituições, né, e que poderão contribuir com o nosso trabalho. E conseguimos também, é claro, sempre pensar, né, e firmar acordos voltados para a segurança das instituições na parceria, como é o caso que nós estamos tramitando agora, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. A área de estágio, o campo de estágio, foi uma das primeiras ações da área de aprendizagem impactadas diretamente com a chegada da pandemia. Logo nos primeiros anúncios, na primeira semana, talvez antes disso, nós já tivemos que emitir comunicados suspendendo os campos de estágio, os alunos que estavam, os estudantes que estavam já em período final, né, ou no meio do processo, tiveram que ser afastados, né, até que outras medidas pudessem ser tomadas e autorização para a retomada desses estágios acontecer. Nós recebemos, identificamos que a Secretaria de Saúde liberou a retomada dos estágios curriculares, né, que são os estágios que nós acompanhamos no centro de pesquisa. Começamos também uma grande articulação interna entre as nossas áreas e uma articulação e renegociação com as instituições de ensino superior parceiras para identificarmos as melhores estratégias, a melhor forma de retornar os estágios, mas retornar de forma segura, tanto para o estudante, né, para o graduando, para os pacientes que seriam acompanhados, atendidos por esses, né, acompanhados por esses estudantes e para as instituições também. Então, uma das medidas adotadas foi a elaboração de um protocolo para retorno das atividades de estágios curriculares da Fundação José Silveira. Esse protocolo foi elaborado com o Centro de Pesquisa, em parceria com a área de SCIH, o Núcleo de Qualidade, com a aprovação do nosso Comitê Covid. Uma outra estratégia foi a renegociação com as instituições de ensino superior sobre as medidas que seriam adotadas para os estagiários, né, retornarem. Então, conseguimos negociar o repasse de EPIs, conseguimos negociar o treinamento para a prevenção Covid e a redução, é claro, do número de vagas de estágio. Identificamos logo de início que não era possível reiniciar, retomar os estágios com o quantitativo de estudantes que nós atendíamos e acolhíamos no início do ano. Era necessário enxugar esse número, era necessário identificar quais campos de estágio, de fato, já teriam uma estrutura para fazer esse acolhimento neste momento e os outros que precisarão receber de forma mais lenta, mais paulatina no processo. Tem uma apresentação, um vídeo, que uma das coordenadoras que participa, que negocia com a gente os campos de estágio, encaminhou para a gente para poder falar um pouco dessa experiência. Por favor. Olá, eu sou Sheila Mello, coordenadora do Núcleo de Estágio da Escola de Ciências da Saúde da Unifax. E graças à parceria que temos com a Fundação José Silveira, intermediada pelo Centro de Pesquisa, conseguimos vencer alguns desafios desse ano de 2020, que foi a inserção dos alunos do internato e dos cursos de saúde num ambiente profissionalizante. Então, tivemos o desafio de incluir o internato desde o mês de agosto e
na sequência, o curso de enfermagem, o curso de biomedicina e o curso de nutrição em áreas específicas na unidade hospitalar, e pudemos contar com alguns cuidados que foram essenciais para que a gente pudesse viver esse momento com tranquilidade e alcançar os nossos objetivos dentro dessa prática. Primeiro foi a mediação dos EPIs, então estabelecer um protocolo e acesso e negociar esse fornecimento dos EPIs para assegurar uma linha de frente protegida. Na sequência, todos os nossos alunos da Unifacs, eles foram submetidos a uma capacitação relacionada à biossegurança em momentos de Covid, falando sobre paramentação e desparamentação e outros cuidados que são essenciais para o retorno seguro. Adotamos um manual seguro de retomada para todas as práticas presenciais e em campos externos. Também contamos com uma fundamental ação do hospital, junto com o centro de pesquisa, que foi elaborar um acolhimento para esses alunos, voltado também para as práticas no momento Covid. Isso foi feito a cada momento de inserção de novos grupos no hospital. Infelizmente, conseguimos findar esse ano com os nossos alunos concluintes, com 100% das suas práticas já realizadas. Agradeço a essa parceria e que a gente possa estender esses mesmos cuidados para 2021, que já está por vir. Obrigada. Nós agradecemos a Sheila pela participação, né, pela companhia durante esse ano. Queremos compartilhar também uma mensagem enviada pelo coordenador do curso de Medicina da UESB. Meu nome é Edson Carlos, sou médico, professor do curso de Medicina da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié. Atualmente ocupo o cargo de coordenador do curso, sou coordenador do colegiado, coordenador do curso de Medicina. Durante já 4 anos venho ocupando esse cargo e estou aqui para dizer da nossa alegria por sermos parceiros da Fundação José Silveira, através do Hospital São Judas Tadeu, que pertence à Santa Casa de Misericórdia, e onde nós atuamos com os nossos alunos fazendo estágio nesse hospital. Diria a todos, como testemunho, de que seria muito difícil para o curso de medicina não termos o apoio da Santa Casa de Misericórdia, do Hospital São Judas Tadeu, não é pertencente à Fundação José Silveira, pois esse hospital tem contribuído de forma positiva na formação dos nossos alunos nos campos da obstetrícia, da pediatria, neonatologia, de forma de que seria praticamente impossível formar médicos sem esse estágio tão importante na vida deles. Então agradeço à Santa Casa, à Fundação José Silveira, por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos, Dr. Edson Carlos, compartilhar conosco essa experiência nesse período desafiador de pandemia, com concessão de campos de estágio para os estudantes da UESB na área de medicina. Então, outra medida que nós adotamos para a retomada dos estágios foi incluir nas nossas sessões de acolhimento de estagiários o treinamento de medidas de prevenção COVID. Nós, aqui no Centro de Pesquisa da Fundação, já temos a prática, já tínhamos de realizar sessões de acolhimento para todos os estagiários, tanto nos campos de Salvador como nos campos de Jequié, e para a retomada dos estágios nesse momento, incluímos esse treinamento onde os estagiários recebiam orientações sobre os protocolos internos, o reforço das orientações com relação às medidas de prevenção e de contenção do Covid, técnicas adequadas para paramentação, desparamentação, né, e outras técnicas que as áreas consideravam de suma importância para que os estagiários pudessem acessar os campos. Além de participação nesses acolhimentos, nesses treinamentos, os estagiários também, assim como os preceptores externos, tinham que assinar um termo de compromisso com a implementação dessas medidas.
É necessário participar, é necessário ter consciência da importância disso, mas é necessário se comprometer com a prática. Então, esse termo foi elaborado e nos ajudou e tem ajudado muito nos resultados que nós veremos agora. Então, durante o período de iniciozinho ainda de janeiro, fevereiro desse ano, mais intensamente entre setembro e dezembro de 2020, aqui na Fundação José Silveira, nós conseguimos acolher 224 estagiários em campo, estagiários curriculares. 157 desses atuaram, estiveram aqui em Salvador, 67 em Jequié, na Santa Casa de Misericórdia. Em Salvador, as duas unidades principais de campo inicialmente foram o Hospital Santo Amaro, para os cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição, nosso laboratório de análises clínicas também, no curso de Biomedicina, tivemos 157 estagiários. Em Jequié, na maternidade, nós conseguimos acolher residentes do curso de Medicina e também enfermeiros, que estão realizando o curso de pós-graduação na área de enfermagem obstétrica e utilizar nossos campos de estágio. Fizemos aqui um gráfico demonstrando o quantitativo de campos de número de vagas de estágio apresentadas durante esse ano, do ano de 2019 e 2020. Então, vocês podem observar que em 2019 nós conseguimos acolher 422 estagiários e em 2020, nesse curto período, considerando o contexto de pandemia, nós já conseguimos acolher 224 estagiários. Esse é um resultado muito positivo que nós precisamos celebrar, e é, de fato, o resultado e fluxo de todos esses esforços que nós estamos compartilhando, que foram firmados internamente entre os setores e áreas da Fundação José Silveira e externamente também. Nós queremos agradecer aos vídeos que foram enviados por estagiários que estiveram aqui no centro de pesquisa. Vou aqui pedir para o meu colega Noam projetar o vídeo da Vitória, estagiária de enfermagem, aluna da Unifax, que também esteve conosco e que, assim que nós mandamos o convite, fez questão de compartilhar como é que foi a sua experiência enquanto esteve fazendo prática de estágio no Hospital Santo Amaro. Olá, me chamo Vitória Braga, sou estudante de enfermagem, estou no 8º semestre da Faculdade Unifax e tive a oportunidade de estagiar na Fundação José Silveira, no Hospital Santo Amaro. Contei com o apoio da professora e preceptora Lília, que foi maravilhosa, me acolheu e ensinou de forma brilhante, e foi uma experiência fundamental na minha vida. Eu pude conhecer e me apaixonar pela obstetrícia como eu não achei que seria possível. O ponto mais importante para mim, da minha experiência, foi justamente a aceitação, tanto da equipe que me acolheu, me abraçou e me orientou. Não existiram dificuldades em me orientar em relação aos processos e às rotinas da unidade, e a aceitação da família, dos pacientes, das puérperas, das gestantes, as puérperas em pós-parto, que já geram sofrimento, e a aceitação quando existia aquele contato com o recém-nascido, porque realizei teste do coraçãozinho, exame físico nesses recém-nascidos, e existia uma aceitação muito grande, e isso foi um ponto muito positivo para mim. Foi uma experiência incrível e eu só tenho a agradecer. Nós é que agradecemos, Vitória. Queremos compartilhar também o vídeo da nossa estagiária, Mirela. Oi, gente, meu nome é Mirela, sou estagiária de Biomedicina da Universidade de Salvador, da Unifax, e gostaria de falar um pouquinho para vocês como foi minha experiência como estagiária aqui na Fundação José Silveira, do Hospital Santo Amaro. Foi uma experiência muito enriquecedora. Eu cheguei aqui com uma visão totalmente diferente de mercado, de trabalho, e estou saindo hoje daqui mais madura, mais experiente, e eu tenho certeza que eu vou levar comigo essa paixão da instituição e todos os valores e princípios que eu pude aprender aqui. Obrigada. Nós que agradecemos a você também, Mirela, e para encerrar os depoimentos, queremos também compartilhar o vídeo da Júlia. Isso. Oi, gente, eu sou Júlia Constâncio, tenho 23 anos, sou estudante de nutrição da Unifax, estou no 8º período, e a minha experiência na Fundação José Silveira aconteceu na unidade Hospital Santo Amaro. Foi super interessante porque a gente conseguiu colocar na prática
tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria. Então, como funcionava a gestão dos nutricionistas lá dentro, a gente pôde acompanhar todas as rotinas, a rotina de como acontece a cozinha. E, gente, é uma loucura. Tudo ocorre muito rápido. E se você não tiver organização, não vai chegar a comida no prato do paciente, não vai chegar a comida no prato do colaborador. Então, todo mundo vai passar fome. E você precisa ter toda essa organização, a função do nutricionista ali dentro, em cima da supervisão, em como ele vai fazer os cardápios, e a pessoa que é intolerante à lactose, e a pessoa que tem problema com glúten. São diversos problemas que vão adicionando, então, tipo assim, não é simplesmente fazer a comida e entregar. Então, tem todo o cuidado para você não ter também contaminação de um alimento com o outro. É complexo, e a gente poder atuar lá dentro, poder ver como acontece toda essa rotina, foi muito gratificante, porque a gente vai conseguir chegar na vida profissional com uma experiência muito maior. Então, eu agradeço muito a Fundação José Silveira por ter permitido a gente fazer esse estágio aí com vocês. Nós aqui agradecemos, né? Ficamos super emocionadas com esses relatos, porque, de fato, eles são resultado de todo esse trabalho, de todo esse esforço e dedicação das equipes que mobilizamos, né, para que os campos de estágio pudessem ser concedidos. Por favor, podemos seguir? Já. Certinho, um pouquinho, mas já retornaremos. Obrigada. Bom, a área de aprendizagem do Centro de Pesquisa, ela também está responsável pelo acompanhamento, pela elaboração, pela proposição de cursos, capacitações e treinamentos que são oferecidos tanto para os profissionais da instituição, mas para públicos externos também. E durante o ano de 2020, bem no auge da pandemia, nós fomos assim, impactados, convidados a contribuir, a pensar junto com outras áreas que selecionam, que acompanham colaboradores para atuarem na área de saúde, unidades de saúde parceiras da instituição, para oferecer uma formação continuada em serviço para profissionais de saúde. Se eu explicasse muito rapidamente, já estou me passando aqui a informação do que meu tempo está curtinho, mas essa é uma conquista que precisa de fato ser celebrada. Então, em pleno momento da pandemia, nós precisávamos contratar profissionais técnicos de enfermagem e enfermeiros, o mercado super competitivo, vários hospitais e unidades necessitando também contratar o mesmo perfil profissional, e recebemos e tínhamos, né, selecionados vários profissionais recém-formados, profissionais que ainda não tinham tido uma experiência de prática nesse contexto, e a preocupação da gerência, a preocupação da coordenação técnica, né, multiprofissional, era de que sim, tudo bem, são profissionais, queremos acolher, queremos colocar em campo, mas vamos identificar de que forma a gente consegue fazer isso com segurança para o próprio colaborador, para este profissional, para que ele atue seguramente, e segurança para o paciente, para as unidades hospitalares onde ele estaria. A ideia, então, foi elaborar e propor, realizar uma formação, um curso de aperfeiçoamento, né, para os profissionais antes de entrarem diretamente a campo. E como faríamos isso em plena pandemia, com unidades fechadas, instituições de ensino superior fechadas, com o que poderíamos fazer? Foi nesse momento que buscamos contato com os diversos parceiros, com as instituições de ensino superior, e a Unime abriu imediatamente os braços, disse: estamos aqui, vamos fazer isso junto, isso faz parte do nosso compromisso social, essa é uma parceria que nós faremos de forma muito solidária, né, sem custos para a instituição, e isso foi feito. Então, realizamos o curso para a formação continuada em serviço dos profissionais técnicos, um curso com a carga horária total de 165 horas, sendo 15 horas de aula teórica online, ministrada pelos docentes da Unime, e 150 horas de carga horária prática, que foi desenvolvida nas emergências e UTIs dos hospitais e unidades que a Fundação tem parceria. Foi um desafio conseguir colocar esse curso à frente, mas o resultado foi muito positivo, foi muito bom. O coordenador do curso de medicina da Unime, que esteve à frente, junto conosco, da proposição desse curso, também mandou para a gente um vídeo, uma mensagem, querendo também, neste final de ano, né, nesse momento de retrospectivas, de avaliação, falar da importância desta parceria. Obrigada, doutor Paulo.
Alô a todos, eu sou Paulo Benigno, coordenador do curso de Medicina da Unime, e gostaria de me confraternizar com todos vocês da Fundação José Silveira, com a qual nós começamos uma parceria, que se iniciou esse ano de 2020, num momento difícil para todos, e se iniciou justamente numa cooperação nossa com a Fundação para a formação online dos seus profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, os quais foram treinados por nossos professores nos cuidados de biossegurança relativos ao Covid. Então, é muito interessante, muito auspicioso que nós tenhamos começado a trabalhar juntos justamente no momento de crise em que nós pudemos contribuir para que profissionais de saúde na linha de frente do enfrentamento da pandemia aprendessem não só a cuidar de pacientes, mas a cuidar de si próprios, porque o foco do nosso curso, nosso primeiro curso de parceria, foi justamente o autocuidado e a biossegurança dos profissionais de saúde. Esperamos que esse convênio prossiga, frutífero. Nosso campus está aberto para instituições como essa e como parecidas com essa, que necessitem desse tipo de treinamento e dos nossos laboratórios de habilidades, que não só servem para treinar alunos e formar médicos, mas também para capacitar outros profissionais de saúde já formados, atuando em campo, que podem assim se aprimorar. Muito obrigado pela parceria e vamos em frente em 2021. Exatamente, doutor Paulo, que venha 2021, né? Se nesse cenário foi um sucesso a parceria, em 2021 certamente conseguiremos avançar e muito. Então, esse foi o certificado oferecido para os profissionais técnicos. Ainda na área dos cursos e capacitações, nesse período de pandemia, sem a possibilidade de realizarmos algumas ações, algumas atividades de treinamento no formato presencial, a instituição precisou identificar alternativas e outras possibilidades e potencializar alguns recursos que já tinham para que essas ações pudessem ser desenvolvidas. Então, uma dessas ações foi o fortalecimento, a ampliação da plataforma de aprendizagem virtual que nós já tínhamos e no período da pandemia ela foi potencialmente melhorada, ampliada para que outras áreas da instituição pudessem acessar, para disponibilizar treinamentos e capacitações à distância, online, para os colaboradores. Também houve um aumento significativo do número de treinamentos e cursos nesse formato online, no formato virtual, e isso demandou também para a gente a construção e elaboração de diretrizes que orientassem a elaboração dessas propostas, para que elas pudessem acontecer de uma forma segura, para que pudessem atingir o objetivo que desejavam atingir com as propostas de formação, de capacitação, para que o público alvo desses cursos pudessem participar também de uma forma segura. Além das diretrizes de aprendizagem, também elaboramos as diretrizes de eventos virtuais, porque o fenômeno das lives, webinars, websérie, também foi significativo, realizamos muitos eventos nesse formato, o que também demandou orientações e diretrizes que pudessem conduzir, né, as equipes, as áreas a realizar esse evento sim, mas realizá-los de forma segura e tranquila, e o Centro de Pesquisa foi o guardião hoje desse tipo de iniciativa e desses eventos. Como exemplo, né, de um desses cursos, desses eventos que nós conseguimos migrar lá para esse formato virtual, está um curso que é de tradição do Hospital Santo Amaro, que é o Casal Grávido. O Santo Amaro já realiza esse curso há mais de 10 anos, oferece no formato presencial, né, na modalidade presencial para gestantes, para seus companheiros, companheiras e familiares, com a participação de uma equipe multidisciplinar formada por obstetras, pediatras, anestesistas, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, então uma equipe grande participando, se articulando para esse evento, e como é que a gente pode realizar essa proposta de curso para um formato virtual.
Foi um desafio, porque é um curso bastante robusto, com uma programação bastante extensa, com diversos profissionais, mas topamos a ideia de fazer assim, vamos tentar numa degustação, num formato menor, vamos sentir a participação do público, e deu muito certo. Conseguimos, entre os meses de outubro e novembro, abrir a primeira sessão com 4 encontros, 4 profissionais apresentando, discutindo temáticas importantes que envolvem a questão da gestação. Tivemos uma média de 35, 40 participantes em cada evento, né, com um total de 140 participantes. Um outro curso que nós conseguimos também nesse cenário colocar à frente, fazer acontecer, foi a especialização de liderança estratégica em cultura de paz. É uma especialização em que a Fundação José Silveira faz parte do comitê gestor, em parceria com a UXAL e o Rotary Club. Foi toda idealizada, pensada num formato presencial, assim, muito rica, mas por conta da pandemia a proposta precisou ser modificada, ser adequada, né, readequada, adaptada, e nós conseguimos também, né, junto com esses parceiros, dar início a essa pós-graduação no formato virtual. Conseguimos iniciá-la agora no mês de setembro, com 30 inscritos, entre esses 10 são colaboradores da Fundação José Silveira, que foram beneficiados com descontos na bolsa de estudo, com abonos de horas de trabalho durante o horário do curso. Então, após estar acontecendo, e também um grande sucesso nesse formato. Aqui, apenas rapidamente, o nosso ambiente da plataforma de aprendizagem virtual, alguns cursos que foram construídos aqui por nossas áreas, junto com o centro de pesquisa, e foram disponibilizados para acesso dos nossos colaboradores, né? E já encerrando essa contribuição, essa participação, queríamos compartilhar também que o Centro de Pesquisa, a área de aprendizagem, ela é responsável, né, também em contribuir para a sustentabilidade institucional, para a sustentabilidade das ações do Centro de Pesquisa. Mesmo em cenário de pandemia, a gente consegue identificar que esse objetivo foi cumprido, foi adquirido, né, através da aquisição de equipamentos de proteção individual para a entrada dos nossos estagiários, com a aquisição a participação de docentes das instituições de ensino superior, como vocês viram, que foram cedidos para as nossas ações formativas. Isso representa um incremento em termos de custos, né, importante. Os descontos que nós conseguimos para nossos colaboradores inscritos no programa de pós-graduação também. A articulação com os setores e áreas da própria instituição. Esse momento permitiu a gente perceber que atividades, algumas iniciativas, algumas ações que antes da pandemia certamente contrataríamos uma empresa terceirizada, um consultor externo, e conseguimos internamente nos juntarmos, articularmos para fazer isso acontecer. Então, esses resultados que foram compartilhados, tenho certeza que ele é fruto de um trabalho conjunto, de muita articulação entre setores, áreas, coordenações, supervisões, equipes de apoio da Fundação, e por isso a gente consegue chegar dessa forma com bons resultados, né, e com bons números. E com relação à contrapartida financeira também, que é uma estratégia adotada a partir da concessão de campos de estágio, a gente consegue avaliar que do objetivo, da perspectiva que nós tínhamos para o ano de 2020, a gente consegue sim, nós conseguimos uma média de 40% do previsto para o ano. Então, isso é um resultado muito bom. Quero encerrar agradecendo a oportunidade de compartilhar esses dados, esses resultados, e agradecendo assim às equipes que estão com a gente, estiveram ao longo desse ano e hoje novamente estão por aqui para que os resultados pudessem ser alcançados. Deixo meu muito obrigada. Passo a palavra para a Adriana. Excelente apresentação, Herói. Excelente. Isso demonstra a importância da aprendizagem aqui, dentro da nossa instituição. O desafio enfrentado nesse contexto da pandemia, né, a importância, o reconhecimento, né, das universidades, né, com essa parceria com a Fundação, o cuidado da Fundação no acolhimento dos estagiários, no retorno a essas atividades. Muito boa a apresentação. Excelente, parabéns. Nosso trabalho. É isso aí. E agora, para fechamento das nossas atividades, eu gostaria de chamar a nossa colega historiadora e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Inovação, Diva Salomé, que vai contar para a gente o que vem por aí, Diva Salomé. O que vem por aí? Boa noite, meu nome é Diva Salomé e eu venho informar a vocês que em breve, ainda no mês de dezembro,
estaremos lançando uma websérie em 3 episódios sobre a vida e obra, legado do grande mestre, o professor José Silveira, e suas realizações, e que se inicia da criação do BIT, que é a célula-mãe da Fundação José Silveira, e toda a sua luta contra a tuberculose. Estamos preparando uma websérie para conhecer um pouco da história e todo o legado de um dos mais importantes cientistas do nosso país, um médico, cientista e professor baiano, Dr. José Silveira. É por isso que eu gosto da humanidade. Eu não tenho raiva da humanidade. Gosto da gente, gosto das pessoas. Agradecemos a você, Giva, a sua participação. Estamos finalizando o nosso evento. Eu quero finalizar aqui fazendo alguns agradecimentos ao nosso presidente, Geraldo Leite, aos nossos superintendentes Leila Youssef e Dr. Carlos Domê, pela oportunidade que estão nos dando através dessa apresentação desse seminário, né, aos pesquisadores que apresentaram suas pesquisas em tão pouco tempo, né, que tiveram para fazer suas apresentações. Foi um desafio muito grande para a gente construir esse seminário em tão pouco tempo. As universidades parceiras, aos colegas da ASCOM, da TI, do Centro de Pesquisa, que nos ajudaram a acontecer esse evento, aos nossos gestores, gerentes, coordenadores, que cooperam com a gente também, com as pesquisas, com as anuências das áreas, né, aos nossos estagiários e a todos que participaram deste evento. E em 2021 traremos mais novidades e aguardem a nossa websérie. Boa noite para todos.